comissão da Câmara que analisa o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff ouviu hoje 2 dos juristas que fizeram o pedido. Miguel Reale Júnior explicou a natureza do que considera ser um crime de responsabilidade relacionado à pedalada fiscal. E afirmou que os pobres são os mais prejudicados com as consequências desse ato. Normalmente se pode imaginar que estas pedaladas fiscais se constituíam em um mero problema contábil, que elas se constituíam num mero fluxo de caixa, que elas se constituíam numa questão menor que não constitui crime. No entanto, eu posso lhes dizer, senhores deputados, senhor presidente, senhor relator, que constitui crime e crime grave. E por quê? Porque as pedaladas fiscais que se constituíram num artifício, num expediente malicioso por via do qual foi escondido o déficit fiscal. Essas pedaladas fiscais levaram a que a União contraísse empréstimos, contraísse créditos, operações de créditos com entidades financeiras, com instituições financeiras das quais ela é a controladora. Isto é absolutamente proibido pelo artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quero lhe dizer que o equilíbrio fiscal, que o ajuste fiscal é um bem público, fundamental, pedra angular da economia de um país. E no momento em que se quebra o equilíbrio fiscal, há como que um jogo de quebra do dominó, porque isto leva à inflação, que leva à recessão, que leva ao desemprego. Portanto, se apropriaram de um bem dificilmente construído, que foi o do equilíbrio fiscal, cujas consequências são gravíssimas hoje, especialmente para as classes mais pobres. Porque é a classe mais pobre que está sofrendo o desemprego, que está sofrendo a inflação, que está sofrendo a desesperança. O jurista Miguel Reale explicou a dimensão das operações de crédito com valores exorbitantes, o que, segundo ele, difere do que foi feito em outros governos. Operações de crédito que não foram feitas com autorização legal e nem podiam ser feitas com autorização legal, porque uma lei complementar, que é a lei 201 de 2000, no seu artigo 36, veda terminantemente que haja operações de crédito da União com entidades financeiras sob seu controle. Portanto, não podiam ser feitas essas operações de crédito. Operações de crédito que foram feitas por longo prazo, em quantias exorbitantes, que não se confunde com aquilo que pode se chamar de fluxo de caixa e que pode ter ocorrido no governo Fernando Henrique e no governo Luiz Inácio Lula da Silva, mas que neste governo, seja em 2014, seja em 2015, alcançaram volumes extraordinários, por longo tempo, empurrando-se com a barriga uma dívida. E, muito mais gravemente, não se registrando esta dívida no Banco Central, não constando essa dívida como dívida líquida do setor público. Portanto, sem constar como dívida, falseou-se um superávit primário, falseou-se a existência de uma capacidade fiscal que o país não tinha. O jurista rebateu o argumento da presidente Dilma de que não há crime de responsabilidade. Tanto pergunta onde está o crime. Está aqui, está no artigo 359-A. Está no artigo 359-A. Está no artigo 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres. Foi o que aconteceu em 2014. Nos últimos quadrimestres, durante o processo eleitoral. E está também na lei de responsabilidade. Está também na lei de responsabilidade. Está na lei de responsabilidade no artigo 10º e no artigo 9º, no artigo 10º, número 6 e número 9. Diz o artigo 10 da lei 1079. Ordenar ou autorizar em desacordo com a lei a realização de operação de crédito com qualquer dos entes da federação.
Depois, foi a vez da jurista Janaína Pascoal. Ela afirmou que sobram crimes de responsabilidade contra a presidente Dilma e citou, além das pedaladas e dos decretos, o escândalo do Petrolão. As frases que dizem impeachment sem crime é golpe, né? Esta frase é verdadeira. A questão aqui é que nós estamos diante de um quadro em que sobram crimes de responsabilidade. Porque nós poderíamos dividir esta denúncia em 3 grandes partes, sendo que cada parte tem uma continuidade delitiva. Tem a questão das pedaladas fiscais, tem a questão dos decretos não numerados, que foram baixados sem autorização desta casa, e tem também o comportamento omissivo doloso da presidente diante do envolvimento de pessoas muito próximas a ela no episódio do Petrolão. Isso não se pode negar. Isso está na denúncia, isso abre a denúncia, e eu não abro mão desta parte, porque entendo que isso tudo faz um conjunto. Isso faz um conjunto por quê? Porque foi necessário baixar decretos não autorizados, abrindo crédito não autorizado, quando já se sabia que o superávit não era real. Foi necessário lançar mão de um comportamento continuado de pedaladas fiscais, empréstimos vedados, não contabilizados. Por quê? Porque do outro lado estava acontecendo uma sangria. Então, isso tudo é um conjunto de uma mesma situação que, ao meu ver, como eleitora, como cidadã brasileira, né, eu não sou autoridade, Vossas Excelências são, eu não sou, mas, ao meu ver, como eleitora, como cidadã brasileira que estuda o direito, mostra que nós fomos vítimas de um golpe. A jurista reafirmou que o processo de impeachment não é golpe e defendeu os argumentos do pedido. Esse sentimento que estão tentando criar na população de que nós estamos praticando um golpe, né, não é confortável. Então, é necessário, independentemente do resultado desse processo, porque todo advogado, e eu sou uma advogada, né, todo advogado sabe que ele pode pleitear, mas ele não tem, nunca tem certeza do final. Inclusive, o advogado que dá garantia de resultado está ferindo o código de ética, não é assim? Então, independentemente do resultado desse processo, é importante que Vossas Excelências e que a população tenha compreensão de que nós não estamos inventando nada. Abriram créditos bilionários, né, sem autorização desse Congresso, sabendo que não teria condição e rigidez financeira para cumprir. Mais uma ilusão que ocorreu justamente na virada, 2014 e 2015, para poder dar dinheiro. Por que precisou fazer tudo isso? Além de criar a ilusão, porque a sangria do lado de lá estava grande demais. A sangria estava grande demais. Está aqui na denúncia, não estou inventando nada. A professora de Direito Penal falou das consequências dos atos do governo Dilma que são questionados no pedido de impeachment. A responsabilidade fiscal neste governo, infelizmente, não é um valor. Prova que não é um valor que se fala reiteradamente que isso é uma questão menor. Mas se a responsabilidade fiscal não for observada, nenhum programa pode ser mantido. Vossas Excelências não imaginam a dor das famílias que acreditaram que iam ter seus filhos terminando a faculdade e estão começando a receber cartinha de que ou eles pagam ou eles perderam esse sonho. Então, a situação é muito grave. Aqui não tem nada a ver com elite, com não elite. Tem a ver com povo enganado. Tem a ver com povo enganado que agora não tem mais as benesses que lhes foram prometidas, quando quem prometeu já sabia que não podia cumprir. Outro ponto importantíssimo, Excelências. Se Vossas Excelências, e vão constatar que eu não estou mentindo, peçam para a assessoria fazer um levantamento nos TJs do Brasil inteiro. Vossas Excelências vão constatar que muitos prefeitos foram condenados criminalmente com fulcro no 359 em uma das suas alíneas e foram afastados dos seus cargos por irresponsabilidade fiscal. E aí, ouso dizer, em situações muito menos relevantes,
muito menos significativas do que a situação que é trazida neste momento à apreciação de Vossas Excelências. Amanhã, quinta-feira, a Comissão Especial da Câmara vai ouvir a defesa da presidente Dilma. Vão falar o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e o professor de Direito Tributário da UERJ, Ricardo Lodi Ribeiro. Os principais trechos desses depoimentos estarão, claro, aqui no jornal.